Bom dia a todas, é um prazer, uma honra estarmos aqui. Agradecer à professora doutora Planches, coordenadora do curso, pela acolhida generosa e pelo convite feito pela diretoria da FATEL. Agradeço a toda a diretoria pelo convite que nos foi feito. Estaremos falando sobre a origem de Israel. É um tema de pesquisa que tem me desenvolvido já desde 2010, mais ou menos 2010, e que a partir de 2011 eu desenvolvi como pesquisa de mestrado em História Política na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Estaremos dialogando aqui sobre uma parte dessa pesquisa, que é as interações culturais do Antigo Israel, a formação do Antigo Israel como um grupo social que veio ser concretizado em etnia, a etnia que todos nós conhecemos hoje como Israel. É apenas uma parte dessa pesquisa acerca da origem do Antigo Israel. Eu acho que será projetado o texto e vocês poderão acompanhar. Tem algumas palavras transliteradas, do acadiano principalmente, e de línguas semitas, mas eu falarei em português. E como a professora Planches falou, vocês poderão, em dado momento aqui, pelo menos 2, 3 observações de vocês, para a gente fazer esse diálogo de aula mesmo, e aí me deixarão mais tranquilos aqui. Muito bem. A origem do Antigo Israel, simbioses étnicas ou interações de grupos sociais que se concretizou em uma etnia. O fato de ter ocorrido ao menos 2 grandes libertações de escravos do Egito, envolvendo povos que se pode chamar de Israel, torna admissível a interação étnica e cultural com antepassados ancestrais do povo que saiu do Egito sob a liderança de Moisés. Por outras palavras, as populações representadas por Abiru, Chassu e Ibrim, esses Ibrim são israelitas, esses Chassus e Abiru são povos seminômades e nômades, campesinos, marginais sociais, pastores, são povos que transitavam na região que chamamos de Mediterrâneo e que hoje se chama, por conta da extensão do território, de Levante, que faz uma fronteira, uma grande fronteira entre o norte Mesopotâmia e o sul, o norte da África, mais conhecido como as nascentes ou delta do Rio Nilo. Esses povos marginais, sociais, pastores e campesinos, que viviam sob o protetorado egípcio, não eram isolados entre si no Levante ou no Mediterrâneo, que viviam no Levante. A emergência de Israel ocorre em relação simbiótica, biológica e socialmente com esses povos, nem todos jurídica e etnologicamente constituídos. A identidade social é da ordem da construção, mesmo quando baseada em dados objetivos. Não é, no entanto, ilusória, não é algum fantasma dependente da pura subjetividade dos agentes e suas escolhas. Ela produz efeitos sociais reais e eficazes. Não há, porém, identidade social ou étnico-cultural em si, nem unicamente para si. A identidade envolve sempre uma relação com outros. Identidade e alteridade estão em relação dialética indissolúvel e necessária, pois a identidade depende de uma diferenciação tanto quanto de uma identificação. O processo construtor da identidade se dá sempre no contexto relacional. Esse postulado é do Ciro Flammarion Cardoso, um grande pesquisador da antiguidade, que faleceu
há cerca de 2 anos, um grande pesquisador. E eu achei interessante essa definição para a identidade, porque identidade não é singular, não é? Identidade é plural, identidade religiosa, étnica, social, cultural, de gênero e tantas outras que estão sendo motivo de muitas pesquisas arqueológicas atualmente. O significado de étnos não se limita a seres humanos. Animais podem também ser descritos como constituindo um etnos. Com efeito, a semântica de etnos recebe novos significados nos tempos históricos. Em latim, descreve raça, posto incluir animais, mas também pode descrever nação, povo. Antes da Antiguidade Clássica, porém, podia descrever uma tribo que evoluiu nos âmbitos territorial e demográfico, cuja preservação dos valores não inibe o desenvolvimento da política e da jurisprudência. Israel seguiu esse preceito, bem exemplificado no livro dos Juízes, capítulos 4 e 5, um conjunto literário, talvez do século X, talvez seja o conjunto literário mais antigo, um dos mais antigos da Bíblia hebraica, que, introduzindo a um canto ritualístico o relato de uma guerra, testemunha já no período tribal israelita a hierarquia guerreira e a administração da justiça com sede e fórum oficial, com sede e oficial forense. Entendemos que o estado atual das pesquisas possibilita-nos esta investigação da etnicidade do antigo Israel. Um Israel, na história, demograficamente interétnica do Levante. Há quem prefere falar em proto-israelitas para as etnias com algum grau de aproximação com Israel, como um período maior de desenvolvimento cultural e considerando que as diversas populações do Levante e do Mar Egeu não fundaram fronteiras culturais impeditivas. Essas possibilidades estão no fato de que não havia fronteiras tão militarmente proibitivas. Os povos ou as populações poderiam fazer transições de êxodo, principalmente para as suas sobrevivências, por conta de situações atmosféricas, falta de alimentação, ou mesmo por questões relacionadas à defesa e proteção, quando grupos mais fortes poderiam, então, tentar subjugar um grupo menor para a apropriação de terras agriculturáveis. Uma terra boa, então, ou um lugar onde tem água, seria, então, motivo de expulsão de grupos sedentários. Entendemos que pesquisadores têm comprovado a interação cultural naquelas regiões antes do primeiro milênio antes de Cristo, não somente através dos objetos manufaturados, mas em sua mais importante simbiose, ou seja, a multietnicidade envolvendo populações aparentemente estranhas. Outra questão a favor da multietnicidade do povo de Israel, entre o final da Idade do Bronze e início do Ferro I, ou seja, séculos 12 a 10 a.C., é o fato de a mesma não depender da continuidade ou descontinuidade da cultura material e da evolução natural das cidades. William Beebe, um grande antropólogo e arqueólogo da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, é um pesquisador também emérito da Universidade Hebraica de Jerusalém, que tem pesquisado bastante as origens de Israel. Ele, ao analisar relatórios de escavações de Dan, Hassó, Bet-Sean, Megiddo, Tanak, territórios do norte, mas também de Tissa, Siquém, Bet-Shemesh, que são territórios montanhosos da região central do Vale do Jordão, ele observa que pelo menos uma dúzia de sítios arqueológicos do final do segundo milênio antes de Cristo fornecem um testemunho significativo que autoriza a acreditar que Israel descende da interação de muitos grupos sociais, o que nós chamamos de simbiose, de relações biológicas, culturais
sociais. Em seus fundamentos, esse Israel composto por nômades invisíveis. Por que nômades invisíveis? Porque eles ainda não têm uma formação étnica. Não tendo uma formação étnica, são grupos ainda sem um nome identificável. São grupos de nômades e seminômades que ainda não estão identificados. Daí eles serem nômades invisíveis. A formação étnica vai se dar no primeiro milênio de muitos desses povos, inclusive o próprio povo Israel. Esses nômades invisíveis, desse Israel composto por nômades invisíveis, não restou mais do que alguns resquícios na história deuteronomista da Bíblia hebraica. Mas o que a toda a devastação, questões de intempéries, de proteção, de relatos, de provas, e o que resistiu dessas devastações naturais e de memória tornou-se escritura, assinala que o norte e o altiplano, as montanhas centrais do Vale do Jordão, são os locais da origem das tradições de Israel. Observações? Vale 1/10. Anquilibru estabelece um contraste científico com a maioria dos pesquisadores que estimam a construção da identidade israelita entre os séculos 12 e 10 a.C. Há inclusive quem sinalize com a possibilidade de ter ocorrido num período pós-exílico, tendo em conta que essa tenha sido a época da identificação do povo como hebreu. O Herbert Donner, grande assiriologista e pesquisador semita alemão, ele afirma que essa identificação como hebreu ocorre por volta do século II a.C., que é um termo cunhado pelos romanos. Na página 99, página 100, do primeiro volume do livro dele, História de Israel e os Povos Vizinhos, ele fala sobre isso. Evidente que muitos outros pesquisadores discordam disso, não é? Entendemos que realmente convém atentar para o fato de que os assentamentos e o desenvolvimento das aldeias nas montanhas centrais resultaram das trocas socioculturais antes das guerras que puseram fim à Idade do Bronze. A divisão entre Idade do Bronze e Idade do Ferro foi resultado de uma guerra muito intensa, de muitas semanas, envolvendo esses povos campesinos, beduínos e marginais sociais na região do Mediterrâneo, por volta de 1187 a.C. Esses povos se levantaram ou fizeram uma coalizão para derrubar o protetorado, ou seja, em termos modernos, a ditadura do Egito naquela região. Eles acabaram vencendo os exércitos, as guarnições egípcias e expulsando o Egito do sul do Jordão, do sul do Mediterrâneo. E então os pesquisadores dizem que ali começou uma nova idade arqueológica, que veio a se transformar ou a se designar como Idade do Ferro. Então terminou a Idade do Bronze, que começa no 4º milênio a.C., vai até cerca de 1187, com a guerra entre esses povos e o Egito, e depois começa a Idade do Ferro, que vai até a época babilônia, neobabilônica, por volta do século VI a.C. A partir daí, então, começa a Antiguidade Clássica, com as culturas e os impérios culturais e militares, persa, grego, Grécia, que na verdade antes da Grécia são os macedônios, e depois os romanos. Então, há divisões aí, e essa divisão que se dá, que nós estamos falando, o Israel é provável que tenha se constituído já como um povo bem antes dessa divisão arqueológica, que põe fim à Idade do Bronze, ou seja, cerca de 1187, século XII a.C. Daí, esses grupos se espalham, porque agora já estão livres das cobranças, das opressões, podemos dizer assim, dos
egípcios, e temos aí uma dúzia de povos, e entre essa dúzia de povos vai aparecer também de forma bem clara o povo Israel. Desses grupos populacionais, nunca estranhos nem geográfica nem culturalmente, mas socioeconômica e ideologicamente diferentes, é gerado a multietnia, essa mistura que se dá por conta da liberdade que eles começam a ter, da grandeza identificada como Israel no século XIII a.C. Tal diversidade no Levante possibilitou essas aproximações. Porém, pouco assinalada no problema da distinção demográfica é a característica das relações sociais envolvendo clãs e tribos mediterrâneos. Naturalmente, bandos armados e tribos pastoris são realidades muito diferentes, mas têm em comum a mobilidade, a belicosidade, ou seja, o poder de se defender, e as atitudes antipalatinas. O que são essas atitudes? São pessoas que não se assimilam a reis, a pequenos reis, ou a governadores com cobrança de tributos, com cobranças de fronteiras, etc. Esses povos, ao não se assimilarem a uma vida urbana, comando oficial, esse povo começa então a sair para outros lugares e a se formar grupos de resistência. Israel, segundo alguns pesquisadores, como Norman Goodwald, por exemplo, é um grupo de resistência de campesinos contra esse tipo de coisa. Logo, diante de impossibilidades para a autonomia em campos e cidades anexados com poderes palacianos, a busca por estabilidade dá-se-á por meio de levantes envolvendo os diversos povos, não raro dispersos em um processo comum de sedentarização. As aproximações são consolidadas pelas assimilações de hábitos e moradia, proteção contra o inimigo comum, período de transumância, ou seja, período em que eles têm que sair da terra, porque não dá, porque é época de seca ou de enchente, e trocas matrimoniais. Essas trocas matrimoniais, elas têm também por finalidade a preservação do grupo, ou a geração de novos membros para este grupo, a partir do nascimento de novas pessoas, de novas crianças. Não apenas as trocas matrimoniais aqui, eu enfatizo no sentido positivo, de preservação do grupo, mas também são trocas realizadas entre primos cruzados. Manda buscar um marido ou uma esposa na casa do irmão do pai ou na casa do irmão da mãe. E com isso você forma uma grande família que vai dar em clã e, consequentemente, vai formar uma aldeia nova. Isso acontece nos textos, relatos dos patriarcas no livro do Gênesis. O líder familiar proeminente dá nome à aldeia, vila ou tribo, e todos os epônimos das vilas serão considerados os filhos ou talvez os netos dos epônimos tribal, do homem, do líder ou do patriarca tribal, diz aí o Mário Liberani. Com suas atitudes paternalistas e pastoris, intervindo em possíveis casos de escravidão com endividamento rápido e desaparecimento de famílias por esterilidade, escassez de gênero, desvios morais ou físicos. Essa estrutura, baseada no parentesco, biologicamente, dadas as condições em que é construída, não se afirma de imediato, mas condiciona a absorção de reivindicações sociopolíticas e de traços genealógicos, capazes de produzir no médio e longo prazo a consciência coletiva de uma etnia. Então, dessa forma é que temos a cristalização ou a fixação de uma etnia, a partir desses grupos sociais que vão se juntando e se fortalecendo, segunda, terceira, quarta geração, e já temos, portanto, uma etnia formada e um nome reconhecível. Até então, nós temos um nome para vários outros grupos sociais. Segundo o Israel Finkelstein, que por sinal estará aqui em outubro, ele diz que no século XIV a.C., vários pequenos grupos sociais poderiam ser chamados de Israel. Nós não
Israel unívoco ainda. Nós temos vários grupos que podem ser chamados de Chassu, de Abiú, de Israel, de Amonitas ou de tantos outros nomes hoje conhecidos nossos. Ok? Sim. Dessa perspectiva de junção étnica das famílias, como estão já dentro da genealogia de Cristo, a inserção de Esther na genealogia pode ter sido uma genealogia considerada segura dentro desse princípio ou ocasional ou alguma coisa? Esther ou Ruth? Perdão, Esther ou Ruth? Porque a Esther é período peça tardio, o livro de Ruth também é um período já bem recente, próximo do cristianismo, mas é uma história que nos retroprojeta para essas origens. Ali me parece ser uma inserção a partir da adoração a um Deus comum, não é? Então, não apenas um pai que seria representativo do grupo social ou grupo étnico, mas especialmente em períodos onde você já tem fortalecido uma identidade para todos, a questão da adoração à divindade é fundamental. Então, você tem uma lei antiga que proíbe a inserção em Israel de grupos da Transjordânia, que são amonitas, edomitas e moabitas, e de repente você tem uma revisão de lei, uma revisão legal, e que permite este povo antigamente excluído, segundo o relato de Números 22 a 25, não é? A inserção se dá pela adoração. Olha, o teu Deus vai ser o meu Deus também. Então aí a lei é revista por conta da adoração à divindade, não por questões de socialidade, não é? E também eu acho que nem por generosidade, apesar de que ela participar do fruto da terra para onde ela vai, não é? E outra coisa, apesar também dela ser meio parente do grupo sedentário aonde ela vai se juntar. Isso não seria simplesmente uma senha para a inserção. A senha para a inserção é a divindade. Muito bem, fiquei mais tranquilo agora. Exceto, estamos aí. Quais são os principais povos que constituem Israel? Eu estou falando de 3 grupos aqui, que são grupos que são... Nós não temos especificamente grupos identificados, mas nós temos povos, grupos sociais que têm um nome coletivo. Quem são esses Abiru? Esse Abiru é um termo cuneiforme, um termo que pode abarcar vários grupos sociais. Então, eles são pastoralistas da região do Mediterrâneo. Depois nós temos um grupo chamado de Chassu, que são camponeses, também dessa mesma região. Esses grupos que predominam vêm de vários lugares, inclusive migrantes do mundo egeu. Segundo alguns pesquisadores, os filisteus, eles chegam naquela região do Mediterrâneo, que nós somos conhecidíssimos deles, né, por conta dos textos bíblicos, eles são adversários de Israel, né? Então, eles vêm do mundo egeu por volta do século 13 a.C. e ficam no sul do Mediterrâneo. E em grandes cidades, essas grandes cidades vão ser controladas pelo Egito. Daí as guerras. Ascalon, Gezer, Bíblios, Gaza, eles acampam nessas cidades, que são cidades muito boas para a moradia, e os exércitos egípcios acampam ali. Consequentemente, querem expulsar eles do local, esses imigrantes do local, e aí começam mais os conflitos. Não é? Então, nós não temos povos específicos, nós temos grupos sociais. As etnias não estão formadas ainda. Muito bem. É certo também que as nomeações tribais israelitas não são totalmente atestadas. Possivelmente aquelas tribos ainda não tivessem auto-identificação. Acabei de falar para a nossa colega aqui. Não obstante, a condição tribal não deve ser desprezada, posto que o Israel do hino da vitória de Merim, Pitá, Cara e Karnak pode ser composto de campesinos seminômades do
dos altiplanos, das montanhas centrais, onde podia se encontrar os nômades Chaçu, ambos com elementos característicos e em processo de autoconsciência étnica. A nosso ver, a simbiose de Abiru, desses grupos sociais, agricultores e pastores, tem início nas necessárias coalizões como única possibilidade que esses povos tinham para evadir-se dos trabalhos forçados, das escravizações, mas também para possuir terra onde pudessem sobreviver à fome. Para essa questão, os documentos de Tela Amarna oferecem fontes importantes. Neles, localizamos os Abiru em grupos de migrantes e com ações invasoras em confronto com os pequenos reis aliados dos egípcios. Jorge Mendenhall é o professor, o mestre do Norman Buchwald, conhecido muito aqui no Brasil, porque o Buchwald esteve no Brasil já umas 2 vezes. O Jorge Mendenhall enumera 120 confrontos descritos em 36 correspondências envolvendo os Abiru. Eles aparecem na costa mediterrânea, atacando a cidade-estado de Bíblios e controlando Sumu. E está presente em Kadesh Barnea e Damasco. Mesmo com a existência de barreiras com guarnições militares, tanto pastores Abiru quanto campesinos Jupiçu mantêm conexões que estendiam do Levante ao mar Egeu. A interação cultural de ancestral foi preservada na Bíblia hebraica através de grupos sociais com ações políticas semelhantes ao fenômeno associado aos Abiru de Amarna, que é do século XIV a.C., o que respalda a similaridade étnica. 2 pontos. Jacó era um aramita foragido, Deuteronômio 26:5. Esse termo, essa expressão é uma expressão acadiana para Abirus fugitivos ou perseguidos, que buscavam sobrevivência em outros lugares. E aí, apesar do texto ser muito tardio no livro deuteronomista, da época da monarquia de Israel, mas é significativo que Israel se apresente como um arameu fugitivo. Quem são esses arameus? Eles são da região norte, eles são de Damasco, do reino Aram Damasco, que tinha coalizões na Mesopotâmia, não é? Ou da Alta Mesopotâmia, acabamos de falar. E Abraão, que é um ibri, que os romanos vão chamar de hebreu, que mantinha um pacto com caciques vizinhos e podia reunir consigo centenas de Abiru prontos para a guerra. E é uma leitura histórica ou historiográfica de Gênesis 14:14. Uma estela do faraó egípcio Seti I de Bet-Sean, que é do século XIII a.C., 1289, alude a lutas entre grupos locais, cujo cenário é a zona em torno da própria Bet-Sean. A estela nomeia, além de Abiru, do Monte Yamut, também uma tribo Raham. Podemos pensar que os membros dessa tribo se definissem como filhos de Raham, ou Banu Raham, e que tivessem como antepassado um patriarca, não é, chamado pai de Haran, ou Abu Raham, que é o nome semita ou acadiano de Abraão. Não é? Então, esses achados arqueológicos nos dão conexão, não para confirmar a existência do patriarca, mas para mostrar que há indícios, como diria o Carlo Gisborne, indícios para perseguirmos essa trilha, possível de encontrar as origens deste Israel, possível de encontrar as origens desses patriarcas bem antes de eles se tornarem inscrições bíblicas, porque essas inscrições bíblicas são da época da monarquia de Israel, do 1º milênio antes de Cristo. Evidentemente, a literatura do Antigo Testamento é parte do legado dos documentos do Antigo Oriente Próximo. Como designação, Abiru e Ibri são termos aplicados a pessoas em grupos de apátridas, ou seja, de marginais sociais, de pessoas sem lugar fixo, dissidentes políticos e foragidos. O termo Ibri pode ter sido cunhado em cerca de 1200 a.C., o que discorda do que falei anteriormente do Herbert Donner, que acha que é um termo cunhado pelos romanos. A maioria dos pesquisadores, a maioria acha que é um termo muito antigo,
já de 1200, por volta de 1200, ou seja, no final do segundo milênio antes de Cristo. Eu vou só concluir o parágrafo aqui. Tornando-se mais tarde uma designação étnica para os filhos de Israel. Eles aparecem em textos egípcios que datam da época do Reino Novo, isto é, a segunda metade do segundo milênio antes de Cristo. Os Abiru, agora em termo egípcio, foram encontrados em várias posições ocupacionais. Eles são entendidos como sinônimos dos hebreus, os israelitas, no Egito, como indício da evidência bíblica dos escravos israelitas no Egito. A questão do hebreu. Sim. Porque o Donner disse que foi alcunhado dos romanos. O Donner fala no livro de história dele, primeiro volume, ele diz que seria o hebraioi, que seria isso que vem daqui, que seria daqui. Essa palavra aparece já no Êxodo. No capítulo 2, lá aparece lá das Hebreias, a palavra aparece lá no Êxodo. Então achei estranho essa colocação do Donner. Ser alcunhado na época da dominação romana. Legal, legal. Por isso mesmo que nós discordamos aqui e colocamos 1200 por volta disso. Já no Êxodo já aparece essa palavra. Aparece poucas vezes na Bíblia hebraica, aparece pouquíssimas vezes, mas as poucas já está lá no Êxodo. Ok. Foi uma observação que eu achei que legal. Vamos escrever por Donner. Vamos lá. Não sendo Abiru um termo ético, resolve-se a questão comprobatória. São refugiados ou fugitivos. A referência frequente a esses povos e sua dispersão ao longo de quase todo o antigo Oriente Próximo são interpretados como indicadores da magnitude do problema dos refugiados. A esse problema seguem dois fatos: o abandono da Transjordânia, que tinha uma pequena população e um grande potencial econômico, e o sentido pejorativo do termo, disseminado pelos egípcios como todos os inimigos das suas políticas. Em adição, a presença dos israelitas na estela do faraó Merinpetah, que é de 1207 a.C., não obstante a citação fraseológica de vencedor, testemunha uma grandeza social nas montanhas centrais de Canaã. Concordamos com o Finkelstein quando afirma que a provavelmente única narração histórica do livro de Josué situa os israelitas na história do Antigo Oriente Próximo e que o período dos juízes pode ser contado entre aproximadamente 1200 e 1000 a.C., cujo livro, que dá nome ao período, preserva pequenas antigas memórias. A arqueologia tem comprovado inúmeros assentamentos nos altiplanos, nas montanhas, no século III a.C. Em relatório de escavação, Finkelstein e Silverman afirmam que nos séculos XII a X foram estabelecidos mais de 250 assentamentos nos vales de Beersheba, no Negev, e em Gisrael, aonde o Acabe tinha palácio, no norte da costa, entre a Baía de Acó e o Rio Jordão. São, portanto, fontes de interações socioculturais transjordanianas entre os proto-israelitas e os proto-edomitas, proto-moabitas e proto-amonitas. Dever recentemente descobriu um sítio cultural no Monte Ebal, datado do final do século III a.C., próximo ao Vale do Jordão. No lado externo dos muros foram encontrados cacos de vasos e ossos carbonizados de ovinos, caprinos, bovinos e cervos, refletindo antigas tradições dos holocaustos. Todos esses testemunhos materiais estão no contexto da evolução sociocultural dos antigos israelitas na Transjordânia e na Cisjordânia e a sua reaproximação com os habitantes dos vales da costa, possibilidade para fixar a etnia. Portanto, no bronze recente, ou seja, no final do segundo milênio, como comprovado nos documentos de Amarna e no hino do faraó Merinpetah, Israel ainda não é uma etnia. Assim como seu ambiente cultural, a simbiose do seu contexto social segue um processo de longa duração com o povo mediterrâneo interétnico. Estou concluindo aqui. Não chegaremos a uma grandeza mediterrânea formativa,
como por vezes insistem alguns pesquisadores maximalistas. Pesquisadores maximalistas que estimam que Israel foi formado já no início do segundo milênio antes de Cristo, muito antigo, e os minimalistas, que formam aí uma grande escola da Universidade de Sheffield, na Inglaterra, eles estão redatando essas origens dos povos mediterrâneos. Pois bem, por vezes existem alguns pesquisadores maximalistas ou há uma etnicidade unívoca pela diversidade de atividades. Nós temos nômades, Chassú, que são agricultores, mas temos também nômades amalequitas, que eram pastores e que estão lá nos textos bíblicos. Mas não ignoramos que povos de tradição cultural diferente podem interagir. Então, há uma interação nesses povos, não obstante serem de origem ou terem vindo de terras distantes umas das outras. De certo, as inscrições que têm como referência os Chassus camponeses de Javé, a terra dos camponeses de Javé, ou os camponeses de Seir, o Chassu de Seir, que constam em várias listas reais dos séculos XIV e XIII a.C., ligam inexoravelmente aqueles nômades ao Javé, o Deus dos israelitas. Mas há inscrições semitas ocidentais mais antigas, da Idade do Bronze Médio, cerca do século XVIII a.C., como os Ibissum, nome aborrita da cidade-estado de Mari, e a divindade Javé acontece, mostrando que Javé já seria adorado por outros povos, o que nos dá alguns indícios também, tanto no livro do profeta Abacuque, quanto no canto de Débora, em Juízes, capítulo 5, quando afirma que Javé saiu de Temã, saiu do Monte Parã. Essas regiões são transjordanianas, região de Moabe, de Edom, não são regiões do Vale do Jordão, o que mostra que Javé não começou a ser adorado no Vale do Jordão entre os israelitas, já era adorado por outros povos também. Apenas Israel adota essa divindade como uma divindade particular, não é? Segundo esses documentos aqui. Divindade Javé acontece na mesma cidade, além do nome transjordaniano de Jabes de Gileade, que remetem ao Senhor, ou a Javé, adorado por Israel. Após 2 décadas de escavações arqueológicas em vários lugares, Quilibru conclui, no entanto, pelo 13º século a.C., precedendo sua sedentarização, esses seminômades estabeleceram simbiótica relação com os cananitas. Documentalmente, pode-se concluir que os primeiros israelitas foram, de fato, cananeus, sendo que os israelitas devem ser situados no amplo fenômeno histórico dos camponeses, dos abirus. Daí que, antes de tornarem-se identificáveis, tanto os israelitas quanto os cananeus, emergiram dentre grupos de marginais sociais, pastores, campesinos, com alguma linhagem egípcia. Com efeito, o grupo humano que se designa com o nome de Israel e que está mais ou menos assentado no norte, onde o texto egípcio chama de Haru, uniu-se no Vale do Jordão, antes de assentar-se nos altiplanos centrais aos fugitivos do Egito na época de Ramsés II, na época ramessida. Segundo algumas pesquisas, a época do êxodo de Israel se dá sob o reinado de Ramsés II. Em conclusão, comprova-se que a emergência do antigo Israel não foi um evento único na história da terra de Canaã, e que nenhum povo, dentre os reconhecidos em várias libertações no Levante, na segunda metade do segundo milênio antes de Cristo, em suas conexões materiais, nenhum povo emergiu em um movimento libertário e assentou nas montanhas ou nas planícies com uma identidade separada. Essa identidade separada, de separados, de escolhidos, é uma formação judaica a partir do século V a.C. Ainda que em uma perspectiva de longa duração, muitos povos tenham construído uma linhagem de parentesco,
como é o caso de Israel na época persa, ou seja, na época de Esdras e de Neemias. Então, essa é uma abordagem meio provocativa acerca das origens de Israel, e também não tem o objetivo de buscar alguns textos bíblicos, porque a pesquisa se dá anterior a esse Israel conhecido por nós hoje, que estão nos textos bíblicos, bem antes, na formação de grupos sociais que vão dar em grupo étnico. É isso que eu gostaria de falar para vocês. Muito obrigado.